meu amado. Deus tem poder de ressuscitar sonhos. Creia no impossível. Aleluia! Quando pensas que está tudo terminado e não há uma saída pra você, quando pensas que os teus sonhos acabarão, a tristeza tomou conta de você. Não existe o impossível para o nosso Deus. Ele sonda e conhece os filhos seus. No momento certo Ele vai agir. Não desista, Cristo hoje te fará feliz. Não há limites pra sonhar quando se pede a Deus. Não há barreiras que possa impedir de conquistar o que é teu. As suas lágrimas Deus já enxugou, os sonhos que estavam mortos Ele já ressuscitou. Oh, aleluia! Não existe o impossível para o nosso Deus. Ele sonda e conhece os filhos seus. No momento certo Ele vai agir. Não desista, Cristo hoje te fará feliz. Não há limites pra sonhar quando se pede a Deus. Não há barreiras que possa impedir de conquistar o que é teu. As suas lágrimas Deus já enxugou, os sonhos que estavam mortos Ele já ressuscitou. Tudo que você perdeu você reconquistou. O que era tristeza em alegria se tornou. Podes cantar a vitória que o Senhor te deu. O inimigo não irá tomar o que é teu. Não, ele não tem poder. Jesus conquistou a tua vitória na cruz do Calvário. Não há barreiras que possa impedir de conquistar o que é teu. As suas lágrimas Deus já enxugou, os sonhos que estavam mortos Ele já ressuscitou. Creia no impossível. Não há limites pra sonhar quando se pede a Deus. Não há barreiras que possa impedir de conquistar o que é teu. As suas lágrimas Deus já enxugou, os sonhos que estavam mortos Ele já ressuscitou. O Senhor ressuscita a tua fé, o Senhor ressuscita a tua esperança, o Senhor ressuscita a tua alegria. Oh, aleluia! Ele já ressuscitou. Nos diz a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 46. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se.
Amados, estamos no mês da perseverança. Estamos no mês em que o Senhor espera de mim e de você que possamos produzir esse fruto bendito, tão difícil de ser produzidos, amado. Perseverar é necessário, ainda que muitas vezes não nos apercebamos da importância da perseverança. Quando ministramos sobre perseverança, na realidade queremos dizer ao povo de Deus: fique firme, não desista, não desanime, faça a sua parte, porque Deus certamente fará dele. Aquilo que compete ao homem fazer, amados, Deus não vai fazer. Mas aquilo que compete a Deus fazer, não adianta o homem querer fazer. Ao homem compete apenas perseverar e, conhecendo a palavra, prosseguir em conhecer até que seja alçado a lugares altos, até que as promessas de Deus possam se cumprir na vida desse homem, na vida dessa mulher, na sua vida. E você possa receber da parte do Senhor, da parte do Pai, tudo quanto Ele tem preparado para a sua vida. Nós vemos aqui, amados, no livro de Atos, um livro que relata o início da igreja, aquilo que nós chamamos de igreja primitiva, os primórdios da igreja. Nós vemos que havia uma unidade no corpo de Cristo. Havia uma única intenção no coração de cada um daqueles que estavam aptos, dispostos, animados a ouvir a palavra de Deus. Diz a palavra, no versículo que nós lemos, amados, que eles, os irmãos em Cristo, os membros da igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar na doutrina é desejar ouvir a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, mais do que tudo isso, praticar a palavra de Deus. A Bíblia chama de sã doutrina a doutrina que é ministrada em verdade absoluta, em obediência absoluta à palavra de Deus. Essa é uma doutrina sã, saudável, que traz vida. Porque existem falsas doutrinas, e essas não são saudáveis. São maculadas, contaminadas, e ao invés de vida, trazem morte. Perseverar na doutrina, como faziam os amados irmãos da igreja primitiva, é permanecer firmado e buscar na palavra de Deus a força, o poder, a direção para alcançar todas as vitórias. Se há algo que eu posso dizer para a sua vida hoje é: persevere na doutrina, na palavra de Deus. Busque essa palavra. O salmista diz assim: como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Que você busque a palavra, como você busca a água para saciar a sua sede, o pão para saciar a sua fome. Que você possa buscar a palavra, como diz a palavra de Deus, buscam os guardas, os vigilantes pelo sol da manhã. Eu sei que os militares, aqueles que trabalham como segurança, aqueles que cuidam da vida, da sociedade, das instituições, aqueles que guardam patrimônios, especialmente aqueles que trabalham no turno da noite, diz a palavra de Deus que estes anseiam pela manhã, porque amanhecer para eles significa mais um dia de bênçãos e de vitória. Para nós também, amados, cada amanhecer significa para nós a oportunidade de vivermos hoje, na presença de Deus, o que não vivemos ontem.
ou vivermos em maior dimensão, com maior alegria, com mais comprometimento que ainda não conseguimos viver. Lembrando sempre que o que vivemos até hoje servirá até hoje. A fidelidade de ontem serviu para ontem, a fidelidade de hoje serve para hoje, a fidelidade de amanhã serve para amanhã. Ninguém pode dizer assim, eu fui fiel até ontem, não preciso mais ser fiel. Ou eu fui fiel até hoje, não tenho necessidade de continuar sendo fiel. Perseverar na doutrina é buscar da parte do Senhor a força necessária para que nós possamos permanecer inabaláveis. E a nossa vida espiritual, esta casa espiritual, construída sobre a rocha eterna que é Cristo, que é a palavra, não desmorone quando as circunstâncias adversas nos atacarem. Eles não perseveravam apenas na doutrina, perseveravam também na comunhão. O Salmo 133 diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. A comunhão, para ser boa, precisa ser suave. Perseverar na comunhão significa você ter a certeza plena de que você é necessário para a vida do seu irmão e a vida do seu irmão é necessária para você. Na igreja não existe maior nem menor. O único grande, todo-poderoso na igreja se chama Jesus Cristo. Só Ele, amados. A ninguém mais é dado a liberdade, é dada a oportunidade, ou é dado a vanglória de achar que é maior do que o Senhor Jesus. A ninguém. Aqueles que pensarem dessa forma, se comportarem dessa forma, certamente estão desonrando, entristecendo o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus, que paira sobre este lugar e que quer fazer morada em nossas vidas. A comunhão fraterna, amados, ela é para que nós tenhamos alegria de, em família, perseverarmos na presença do Senhor. No partir do pão, significa aquilo que nós fizemos, de trazer suprimento para abençoar vidas que estejam precisando, vidas que estejam passando por necessidades. Partir o pão significa repartir com aqueles que têm necessidade. E perseverar nas orações significa que nós devemos orar sempre, individualmente, em família e na igreja. Amados, quando a igreja ora, há um mover tremendo do poder de Deus, porque as orações da igreja, a unanimidade nas orações, ela move os céus em favor dos propósitos que são colocados nessas orações. Quando nós estamos orando, no culto de oração, amados, estamos movendo os céus. Quando nós fazemos um círculo de oração, quando colocamos propósitos benditos nas mãos do Senhor, quando concordamos em oração, Deus cumpre aquilo que está escrito na sua palavra, que diz assim, quando 2 ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, o Senhor concederá. Por isso é necessário perseverarmos em oração. Diante disso, diz a palavra de Deus, versículo 46, Atos 2, 46, diz assim, e, perseverando unânimes, quanto tempo? Todos os dias, no templo. Mas isso, amados, era coisa para a igreja primitiva, viu? Estar buscando a face de Deus todos os dias, perseverando unânimes, era coisa para a igreja primitiva. Não é para hoje não, viu? Pode ficar tranquilo, não é para hoje. Afinal, nós não precisamos de Deus todos os dias, não é verdade? Ou precisamos? Então precisamos buscá-lo todos os dias. E perseverarmos unânimes todos os dias. Eu quero dizer para você, já disse há instantes atrás e vou repetir. Não se fie, não fique confortável. Não creia que aquilo que você fez até ontem é suficiente para o resto da sua vida. Não é. Não é. Para a vitória de amanhã, você precisa ser fiel amanhã.
Para a vitória do final deste ano, você precisa ser fiel até o final deste ano. Eu não conheço nenhum casamento que prospere se o marido disser para a mulher: eu serei fiel a você 29 dias do mês. O 30º dia você há de compreender: eu preciso ser liberado do compromisso de fidelidade. Tenho certeza que jamais uma noiva subirá ao altar com alguém que tenha dito para ela isso: serei fiel 29 dias do mês. Então serão apenas 12 dias de infidelidade em 365 ou 366 dias do ano. Percentualmente falando, mas é muito pouca infidelidade. Mas qual é a noiva que quer ter ao seu lado o marido? Qual mulher quer ter ao seu lado um marido infiel? Deus olha para as nossas vidas e espera de nós a manifestação em perseverança, dia após dia, com ânimo forte, com longo ânimo. Ele espera de nós a manifestação dessa virtude tão bendita, que é própria do caráter de Deus, chamada fidelidade. Quando nós perseveramos, diz a palavra: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Salvação é fruto da sua perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Jesus, amados, o que ele tinha que fazer aqui na terra, ele já fez. Ele não vai voltar para a terra, a não ser no dia da segunda vinda, e aí não haverá mais chance. Aquele que estiver em Cristo será arrebatado. Aquele que não estiver em Cristo não terá mais tempo de estar. E diz a palavra que Jesus vai voltar de surpresa, como um ladrão ataca as casas. Por isso é que nós temos que viver a cada dia como se Jesus para nós fosse voltar hoje. Mas essa é a grande cilada que o inimigo quer nos armar. Ele quer nos fazer pensar, nos fazer achar que existe um dia estabelecido para a volta do Senhor Jesus ou para o fim do mundo. O próprio Senhor Jesus disse que esse tempo pertence ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Qualquer especulação a respeito do fim do mundo, amados, creiam, é coisa do diabo. É coisa do diabo. A palavra de Deus não permite qualquer previsão acerca do fim do mundo, a não ser a respeito dos sinais dos últimos tempos. Jesus fala claramente: tem coisas que o Pai não revela nem ao Filho, somente Ele sabe. Só o Deus Todo-Poderoso sabe. Porque se Ele falasse o dia, o amor de Jesus Cristo pela minha vida e pela sua vida, faria com que Ele mandasse um aviso: olha, vou voltar dia 22 de fevereiro de 2015. Tá? Se prepare, até lá vai na valsa. Vai na valsa. Dia 21 você se arrepende de tudo, coloque a sua vida no altar, se conserte, que dia 22 acaba a chance. E eu creio que Jesus faria isso por amor às nossas vidas, porque Ele não quer que ninguém se perca. Mas como Ele não avisa o dia, nós temos que viver cada dia como se fosse o último dia das nossas vidas. E isso requer dedicação, santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O Senhor é santo. E para vê-lo, temos que nos santificar. Quando as nossas vidas refletem a presença do Senhor, nós podemos falar da palavra, nós podemos alcançar vidas, e a nossa perseverança na doutrina, quer dizer, no conhecimento da palavra, no exercício da palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações, faz com que as vidas sejam tiradas do mundo e trazidas para o reino da maravilhosa luz do Senhor. Vidas sejam salvas. Você é responsável por fazer aquilo que Jesus preparou você
para fazer. Por isso você precisa perseverar. É evidente que para alguns, Deus deu dons, Deus deu ministérios, Deus deu capacitação, para que esse trabalho seja feito e muito mais do que salvar, vidas sejam transformadas. Amados, o grande mistério do Evangelho é que ele é o único poder capaz de transformar as vidas. Abra a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios 4:11, diz a palavra de Deus. Efésios 4:11. E ele mesmo, o Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para aqui. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos voltar a ele. Amados, Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Queria que você entendesse o seguinte: a palavra de Deus é pregada através da minha vida, através da sua vida. Eu não tenho oportunidade de pregar onde você trabalha. Lá, você foi estabelecido por Deus como evangelista ou como ministro da palavra. Mas muito mais do que você falar da palavra, vai falar por você a vida que você leva no lugar onde você trabalha. Muito mais do que falar da palavra, vai falar por você o seu testemunho de vida. Muito mais do que você falar na sua casa, eu sou evangélico, vai pesar a sua forma de agir na sua casa. O seu comportamento, as suas atitudes vão falar por você. Você não vai precisar ficar fazendo propaganda da sua igreja. Não adianta, se a sua conduta for reta, se a tua postura for diferenciada, a sua vida vai falar pela sua igreja e vai falar pela palavra de Deus. As pessoas saberão e haverão de reconhecer que você é diferente, como eram diferentes Daniel, como era diferente Jó, Davi, Samuel. Um dia o profeta Eliseu passou visitando uma casa e tornou ali 2 ou 3 vezes, a tal ponto que o casal que morava naquela casa disseram entre si: nós temos visto que este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Não diz que Eliseu pregou a palavra, não diz que Eliseu falou da palavra de Deus, mas a postura de Eliseu demonstrava, ele era um homem de Deus. Amados, é isso que Deus quer que a nossa vida manifeste. Deus quer que as pessoas possam olhar para mim e para você e saber que há uma oportunidade de serem igualmente transformadas, porque Deus já transformou as nossas vidas. Esse é o grande mistério do Evangelho, amados. O poder transformador. Quando nós entendemos isso, entendemos que salvar os perdidos, aperfeiçoar os salvos, desenvolver os ministérios de cada um, edificação da igreja individual e coletiva, chegar à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, Senhor Jesus, que é o pleno conhecimento da palavra, tem tudo isso objetivos maiores, que eu queria que você pudesse gravar através desta mensagem. Essa é uma mensagem que pode transformar a história da sua vida, se você compreender que se você perseverar, permanecer firmado, se você fizer a sua parte, Deus fará a parte dele e você será transformado. Em todas as áreas da sua vida, Deus tem poder para abençoar e para prosperar, em nome de Jesus. Deus é poderoso, amados. E o Senhor quer isso para a sua vida, diz a palavra.
Quais são os resultados que precisam ser alcançados com o aperfeiçoamento dos santos? Diz o versículo 14 de Efésios 4. Primeiro resultado: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Presta atenção. Quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, escolhido por Ele, processa-se na sua vida um novo nascimento. Todos nós nascemos como crianças em Cristo. Todos nós. Mas não podemos permanecer crianças em Cristo. Não podemos permanecer como meninos em Cristo. Amados, Deus não nos chamou para que mantenhamos sempre o tamanho espiritual de meninos. Deus quer que nós cresçamos, que nós amadureçamos, que nós sejamos fortalezas espirituais. Deus quer que nós atinjamos, amados, a estatura do varão perfeito. Meninos em Cristo são aqueles que são levados por ventos de doutrina. Não se firmam num lugar só. São como árvores que andam. Eu quero dizer para os amados, árvores que andam não criam raízes. E árvores que não criam raízes não podem beber da água do ribeiro, que é a palavra de Deus. São árvores que não estão plantadas junto aos ribeiros de águas. E por não estarem plantadas, por não terem raízes, por serem árvores que vagueiam, que andam, não terão fruto na estação própria, não terão folhas. E por consequência, não prosperarão, diz a palavra de Deus no Salmo 1. Nós precisamos ser como árvores plantadas, que permanecem firmadas. Árvores que não são sujeitas às adversidades, às circunstâncias, às tempestades da vida. Meninos inconstantes são aqueles que ainda não decidiram exatamente o que querem em Cristo, o que querem na palavra, o que querem na igreja. Mas nós sabemos que meninos mudam de ideia, mudam de opinião todo o tempo. Tem meninos aí, eles chamam de meninos, tem meninos que estão ganhando milhões, jogadores de futebol. Meninos que ganham milhões. No campo, são valorosos. Na vida, são perigosos. E aí dizem assim, ainda é menino. Salário de milhares de reais, de milhões de reais, ainda é menino, tem 18 anos. 18 anos não é idade de menino. A idade de menino cessa aos 12 anos. Aí já passa a ser adolescente. Aos 16 passa a ser jovem. Aos 18 passa a ter responsabilidade criminal. A partir dos 16 já pode votar. Deve votar. E não votar como meninos. Pesquisar, saber em quem vai votar e como votar. Aos 18, responsabilidade. Aos 21, maturidade plena. Tem vidas que estão na presença de Deus há muito mais do que 16, 18, 21 anos e que ainda continuam meninos em Cristo. É que, na verdade, amados, para deixar de ser meninos, nós precisamos tomar atitudes de homem. Atitudes que vão fazer a diferença no reino espiritual. Meninos não casam. Meninas não casam. Meninos não assumem responsabilidade. Meninos em Cristo são inconstantes. Qualquer vento que sopre, leva daqui para lá, de lá para cá. Precisam crescer, amadurecer, se fortalecer. Sabe por quê? Porque os meninos não entrariam, diz o Senhor, os meninos não entrariam para tomar posse de bênçãos. Os meninos não eram nem contados entre os homens. Contava-se apenas os de 20 anos para cima, diz a palavra de Deus. Mas você está sendo preparado, não para ser menino, mas para ser um gigante espiritual. Deus quer que você se fortaleça, Deus quer que você coma esta palavra.
que você busque esta palavra, que você tenha prazer nesta palavra, que você persevere na doutrina. Diz ainda, para que você não esteja sujeito ao engano dos homens. Amados, o lugar mais fácil de enganar as vidas é o altar das igrejas. É o lugar mais fácil. Nós falamos muito sobre isso. Temos falado muito, amado. Se as pessoas que estão sobre o altar, os ministros da palavra, não tiverem compromisso com a palavra, comprometimento com o reino de Deus, quiserem apenas buscar os seus próprios interesses, a sua própria ganância, eles são capazes de enganar a todo um povo, às vezes a uma multidão. Porque é muito mais fácil você conduzir um povo falando a mentira do que falando a verdade. Falar a verdade, amados, é você pregar o evangelho puro, falar de Jesus Cristo, falar que é necessário tomar algumas atitudes, algumas posições que às vezes são contrárias àquilo que desejamos, mas que são essenciais para que sejamos transformados. Diz ainda a palavra de Deus, eu queria compartilhar com vocês. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Sabe o que significa isso? Cada um de nós tem uma responsabilidade. Como membros desse corpo, não importa se você diga assim, quem manda é o coração. Outro vai dizer, não, quem manda é o cérebro. Não, quem manda é o pulmão. Outro vai dizer, não, quem manda é o rim. Não importa se você é cabeça, se você é dedinho. Não importa se você é cotovelo, se você é joelho, não importa. Corpo perfeito. Todos os membros, todos os órgãos, independentemente da importância vital ou funcional de cada um, todos precisam funcionar perfeitamente. É assim que Deus olha para a minha vida e para a sua vida, quando formamos a igreja triunfante e vitoriosa do Senhor. Você é importante, ainda que alguém diga para você, você não tem importância, quer dizer para você, você é precioso, você é preciosa, você faz parte deste corpo sem defeito, chamado igreja do Senhor Jesus. Nós temos defeitos como homens, como igreja, firmada no Senhor, nós somos invencíveis, triunfantes, porque o Senhor Jesus disse que o inferno não prevalece contra a sua igreja. Você faz parte deste exército glorioso do Senhor. Deus tem aqui na terra hoje 4 grandes exércitos que Ele trouxe, amados, e estabelece e mantém para trazer a vitória ao seu povo. A igreja é um grande exército do Senhor. Nós, os crentes, amados, somos um grande exército do Senhor. Os anjos são outro grande exército do Senhor. A natureza é outro grande exército do Senhor. Quando Deus quer ajustar algum país, quando Deus quer ajustar alguma circunstância, Ele dá ordens à natureza, a natureza obedece e cumpre os desígnios e os propósitos do Senhor. Deus tem ainda um grande exército aqui na terra, chamado povo judeu, que a hora que se converter ao Senhor Jesus, será inigualável. E nós nos juntaremos a esse grande povo, porque juntos formaremos o grande Israel de Deus. Você em Cristo é invencível, diz a palavra, o apóstolo Paulo disse que você em Cristo é mais do que vencedor. Não é apenas vencedor, é mais do que vencedor. Mas precisa perseverar, precisa permanecer unânime. E eu quero dizer para você, há uma expectativa no coração de Deus, que esta palavra, que é transformadora, possa transformar a sua vida, possa transformar o seu caráter. Amados, quando nós dizemos que estamos na igreja, as pessoas acreditam. Quando nós somos transformados, as pessoas querem vir juntos. As pessoas querem vir juntas para ver onde que você está.
Por que isso está acontecendo na sua vida? Que poder é esse que mudou a sua história? Que poder é esse que transforma um marido adúltero como eu num marido fiel? Que poder é este que faz com que aquele que não conseguia perdoar, perdoe? Que poder é este que faz com que você possa ter uma postura tal que se alguém quiser roubar a sua capa, você permite que leve também a túnica? Que poder é este que faz você caminhar a segunda milha com aquele que te obriga a caminhar uma milha? Que poder é esse que faz você orar pelos seus inimigos, amar os que te aborrecem, perdoar os que te injuriam? Que poder é esse que faz você oferecer a outra face ao que te agride numa face? Espiritualmente falando, ao você receber uma afronta, você permitir que essa afronta caia num lago repleto de água, ou num poço fundo repleto de água, que é o meu coração e o seu coração. Que poder é esse? As pessoas vão querer ver, vão querer viver. Numa casa, quando a mulher vem para a igreja e muda a postura no seu casamento, o marido também quer vir à igreja, porque ele começa a notar diferença na vida da mulher. Quando o marido vem à igreja e muda a sua história, a mulher quer vir à igreja. Quando os pais vêm à igreja, os filhos querem vir junto quando vê transformação. Quando os filhos vêm, os pais querem vir conhecer quando vê transformação. O mistério glorioso do Evangelho é o poder transformador. Um poder que transforma a nossa mente, diz a palavra de Deus, que nós temos que ter a nossa mente transformada, para que possamos, através da transformação do nosso entendimento, compreender que a palavra de Deus é perfeita, é viva, é poderosa, e que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Descumprem a vontade de Deus aqueles que não conhecem a vontade de Deus. Aqueles que ainda que estejam na igreja, não perseveram no conhecimento da palavra. Amados, nós não vimos aqui nos domingos de manhã porque gostamos de acordar cedo. Mas domingo de manhã talvez seja um dia que poderia ser usado aí para descansar até mais tarde, especialmente no frio, para passear com a família, para fazer tantas coisas. Se Deus, no entanto, nos permite o privilégio de estarmos na presença dele no domingo pela manhã, é porque ele não quer que sejamos mais meninos inconstantes, ele quer que nós cresçamos para desfrutar do melhor desta terra. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar a sua família, o seu casamento, Deus quer realizar os seus projetos, mas Deus quer que você comece mudando a sua postura, como diz a palavra, acompanha comigo. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 4, 22, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Mudança de vida, mudança de hábitos, mudança de foco, transformação plena. Esse é o poder da palavra de Deus, amados.
Aquele que mentia, deixa a mentira. Aquele que gostava de levar vantagem, para de querer levar vantagem. Aquele que se irava facilmente, diz a palavra, não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe o que significa isso? Você não pode dormir irado. Aquele que dorme irado, o coração contamina. O coração traz contaminação espiritual. Aquele que é incapaz de exercitar o amor, de exercitar o perdão, de viver em alegria numa comunhão. Amados, não é, preste atenção, não é mudando de lá para cá, como a árvore que anda, que sua vida vai ser transformada. O que vai transformar a sua vida, diz a palavra, é você perseverar, você buscar a palavra, comer essa palavra como o alimento mais precioso para a sua vida. Ter prazer na comunhão, obedecer à voz do Senhor, os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. Um caráter transformado é o maior testemunho da operação milagrosa de Jesus, amados. Maior testemunho. Eu tenho amigos que não são evangélicos, mas que dizem assim: eu creio que Jesus verdadeiramente transforma, porque você foi transformado. Se você perseverar, você será transformado. Esquece o que os outros estão falando de você. Esquece. Comece a se importar com o que Deus está falando a seu respeito. Comece a se preocupar com o que você está falando a respeito de Deus. Permanecer na igreja, sem buscar a palavra, sem amar a palavra, sem perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, não gera transformação. Mas nós não fomos chamados para isso. Deus não deu líderes sobre as nossas vidas para que permaneçamos os mesmos. Deus quer que sejamos aperfeiçoados. E eu sei que Ele olha para mim e para você e já nos vê perfeitos. Com todos os defeitos que temos, com todas as desvirtudes que temos, com todos os vícios que temos, com tudo aquilo que fazemos em oculto, com todas as coisas que fazemos, muitas vezes achando que estamos enganando o pai, a mãe, os irmãos, o marido, a mulher, o pastor, os irmãos da igreja. Nós jamais conseguiremos enganar o Senhor. Com tudo isso, Deus olha para mim e para você e diz a palavra de Deus que Ele já nos vê perfeitos, porque Ele sabe que Ele iniciou a obra e é poderoso para completar. Nós não pregamos o evangelho da prosperidade, nós pregamos o evangelho da verdade, e a verdade traz prosperidade. Nós não estamos aqui, amados, pregando para existir como igreja. Nós pregamos porque Deus nos deu essa delegação. Nós existimos para pregar, não pregamos para existir. Deus espera de mim e de você que aquilo que Ele nos deu possa ser usado para Ele, em favor dEle, para o louvor e a glória dEle. Se você hoje ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não permita que o seu coração o guie de um lado para outro. Seja guiado pela voz do Senhor, como foi louvado nesta noite. Seja guiado pela voz do Senhor. Dê ouvidos à voz do Senhor. Porque atrás de mim e de você há uma voz que diz assim: este é o caminho, andai nele. Este é o caminho. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Prossiga para o alvo. Há uma vocação, há um galardão. Existem bênçãos de Deus para a minha vida e para a sua vida. E essas bênçãos são tuas, em nome de Jesus.